Queridos amigos, queridas amigas, graças a Deus estamos juntos novamente para estudar a Boa Nova, o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estive ausente por um período de 12, 15 dias, porque peguei uma virose muito forte. Ainda estou em recuperação, mas não posso, ficar por mais tempo inativo, não. Então, abrindo aqui o livro ao acaso, caiu uns ensinamentos de Emmanuel. Emmanuel nos diz: se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam, por fim, de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte. Olha o que aconteceria, pessoal, o que Emmanuel fala aqui, se as pessoas se aprendessem a perdoar mutuamente. Quando a gente fala perdoar, muitas pessoas pensam: mas eu não guardo ódio de ninguém, eu não guardo rancor de ninguém. Não é isso. Perdoar não é só isso, né? Perdoar seria, por exemplo, aceitar como o outro é. Aceitar o estágio evolutivo atual em que o outro se encontra. Perdoar é não ter preconceito, porque Eurípides fala que o preconceito é um ódio. Eu nem sabia disso. Preconceito é um ódio. Que uma coisa é certa. Eu fiquei até perplexo quando eu soube disso. Porque amor é que não é. Preconceito é uma rejeição. Rejeição é uma espécie de ódio que se tem para com o outro, por não aceitar o outro da forma como o outro se encontra, esquecendo-se. Nós nos esquecemos que já fomos assim, já estivemos assim. E quando estávamos assim, nós precisávamos de pessoas que tivessem complacência com a gente. E teve, né? E a gente recebeu a ajuda de pessoas, né, compadecidas, né? E foi por isso que nós chegamos no estágio em que nos encontramos, porque teve pessoas que segurou a gente no braço e nos ajudou. Então, por que, se já passamos por isso, a gente não tira esse ódio de dentro do nosso coração, dos nossos conceitos, né? Então, quando eu falo ódio, vamos entender, interpretar como Eurípides interpretou. Preconceito é um ódio. A não aceitação é um ódio. Rejeição é um ódio, né? Discutir com um parente porque fez uma coisa errada é um ódio. Tudo isso são ódio. Por isso que, então vamos ver o que Emmanuel nos fala aqui a respeito do ódio. Ele nos diz aqui o que aconteceria com a sociedade se nós aprendêssemos um a perdoar o outro. Então, quando uma pessoa fala uma coisa, o outro não deve se sentir magoado, porque o melindre também é um ódio. Porque a pessoa melindrada, ela é um orgulho, né? O melindre é um orgulho. E ela, melindrada, ela vai se sentir ofendida, vitimizada. E aí ela vai transmitir pensamentos não bons para a pessoa que ela acha que o prejudicou. Isso é um ódio. Emmanuel nos diz o seguinte, vou repetir: se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade. Olha só, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade. Então, olha, veja que interessante. O equilíbrio é a personificação da saúde. E, em consequência disso, longevidade. A pessoa ia viver mais. Viver mais. Aí ele continua: porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme. Tá vendo? Vamos estudar aqui, ó. A compreensão recíproca, o discernimento, a compreensão de entender que o outro fez aquilo
por causa do estágio evolutivo atual em que se encontrava. O outro fez aquilo por ignorância. O outro fez aquilo conosco porque não tem Deus no coração. Isso é compreensão. Tá vendo? Então, a compreensão recíproca. Então, um deveria compreender o outro. Se isso acontecesse, extinguiria o ressentimento. Então, ninguém teria ressentimento dentro de si, porque ela já estaria imunizada pelo fato de ter conseguido o altruísmo da compreensão. Não é? Então, extinguiria o ressentimento e o ciúme também, que deixariam, por fim, de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte. Então o que aconteceria como consequência disso? A pessoa que tivesse esse discernimento, esse equilíbrio, então ela também estaria imunizada contra a obsessão, a loucura, a enfermidade e a morte. Porque as doenças, a maior parte das doenças, tem a sua origem na imunidade. E essa imunidade, por sua vez, tem sua origem no comportamento e no pensamento humano. Em cima dessas palavras de Emmanuel, vem o autor do livro, que é José Cadilu, que ele vai nos dar a seguinte explicação. O perdão é um recurso indispensável para o nosso bem viver. Não por outra razão, Jesus se refere a ele em diversas passagens do Evangelho. É bem conhecida a pergunta que Pedro faz a Jesus sobre a quantidade de vezes que deveríamos perdoar. Bem conhecida também é a resposta que, para nós ainda, permanece como um desafio a ser alcançado. Perdoar 70 vezes 7. Nada obstante a constatação de que perdoar traz benefícios a quem perdoa. Perdoar traz benefício a quem perdoa. Olha que coisa interessante. Então, se eu perdoo, o maior beneficiado foi eu, e não a pessoa que eu, né? Aí ele abre aspas, aceita inclusive em diversas pesquisas científicas, tá vendo? Então, é uma teoria, não é? Que aceita pela ciência. Aí ele continua aqui. Muitos têm grande dificuldade em perdoar. Isso provavelmente ocorre porque essas pessoas acreditam que, perdoando, estariam concordando com o ato de que foram vítimas. Olha só, olha a dificuldade que as pessoas têm para perdoar. Porque muitos pensam assim, se eu perdoar, não é? A pessoa vai acreditar que, perdoando, ela estaria concordando com o ato de que foram vítimas. Então ela acha que ela estaria sendo conivente ou concordando com a pessoa que a prejudicou. Então ela, para não... acontece muito disso. Ah, não, eu não vou pedir perdão, senão a pessoa vai achar que ela está certa e a vítima foi eu, não foi ela. Aí a pessoa vai continuar fazendo a mesma coisa? Não, então eu não vou perdoar. Tá vendo? A birra aí. Ele continua. Mas perdoar não tem nada a ver com tal entendimento. Como esclarece o Dr. Dean Ornish, ardoroso defensor da prática do perdão e professor de medicina nos Estados Unidos, o perdão, ele nos diz, o perdão não isenta de culpa, nem aceita os atos de alguém que o magoou. Ao contrário, ajuda a libertá-lo da dor e da raiva crônica, da separação e do isolamento. Outras vezes, utilizamos a mágoa como forma de punição a quem nos machucou. Olha só. Então, a gente guardar o ódio da pessoa, guardar a bronca da pessoa, fazendo de tudo para que a pessoa saiba que nós estamos nos sentindo assim, é uma forma sutil de magoar a pessoa que nos magoou. Por isso que ele fala, outras vezes utilizamos a mágoa como forma de punição
a quem nos machucou. Inconscientemente, queremos mostrar à pessoa que nos feriu o quanto estamos destroçados, objetivando com isso castigar o ofensor. Isso acontece muito, inclusive na família. Inclusive na família, a pessoa quer dar uma de miserável. A pessoa quer que o outro saiba que a pessoa está um miserável porque foi ela que provocou isso nela. Ela quer provocar o remorso daquela pessoa, o arrependimento naquela pessoa. É uma maneira de punir aquela pessoa. Tem muitas pessoas que cometem suicídio também para machucar o parente difícil ou o sócio, alguma coisa assim, né? Com isso, castigar o ofensor. Mal sabemos, porém, que somos nós os maiores punidos quando não abrimos mão do ressentimento. Perdoar, portanto, é um benefício que se faz a si mesmo. É trazer a paz de volta para a nossa vida, além de ser um poderoso remédio para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Já está provado cientificamente que a mágoa crônica e também o ódio, a raiva e a culpa deixam o corpo físico tenso, agitado, intranquilo, fazendo com que o organismo fique em permanente estado de alerta. Olha só. Então o organismo ele fica em verdadeiro estado de alerta. Fica tenso, batimento cardíaco, ansiedade. Isso quer dizer que o corpo gastará a maior parte de sua energia para se manter vigilante em relação ao incômodo que os ressentimentos provocam, não restando energia disponível para mantê-lo ativo e saudável. Olha quanta coisa ruim acontece com o corpo físico, né? Sobrecarrega o estado emocional, não é, proveniente de um sentimento de angústia, de raiva, de ressentimento. Ele mexe com todo o sistema nervoso, com todo o metabolismo. O corpo fica tenso. E aí o corpo tem que trabalhar dobrado para poder combater essa impureza que surge do nosso pensamento, refletindo no nosso sentimento. Ou no nosso sentimento, refletindo no nosso pensamento, por não saber o pensamento neutralizar esse sentimento, evangelizar esse sentimento. Aí ele continua. Por isso, cultivar mágoas e ressentimentos é um método muito eficiente de adoecer, envelhecer rapidamente e antecipar a nossa morte. Já o perdão, que nos traz calma, tranquilidade e relaxamento, promove a cura e a longevidade. Olha o benefício do perdão. Até a longevidade a gente vive mais. O corpo fica mais saudável. Vale a pena meditar sobre o pensamento de William Shakespeare, segundo o qual guardar ressentimento é a mesma coisa que ingerir veneno e querer que o outro morra. Nossa, William Shakespeare falou isso. Quem guarda ressentimento é a mesma coisa de ingerir, tomar o veneno e querer que o outro morra. Olha só. A pessoa tomou veneno e quer que o outro morra. Isso é muito verdadeiro para quem vive apegado às suas mágoas. O perdão também é um antídoto eficiente contra a loucura. O ressentimento, quando cultivado, intensa sistematicamente, vou repetir, o perdão também é um antídoto eficiente contra a loucura. O ressentimento, quando cultivado, intensa e sistematicamente, pode desarticular nossas engrenagens psíquicas, levando-nos à perturbação de ordem mental e emocional. Então afeta o cérebro. Né? Muitas depressões podem ser apenas disfarce de mágoas e decepções profundas de que o ser não conseguiu até o momento se desvencilhar.
Olha que fantástico, adorei isso aqui. Muitas depressões, olha aí, para quem tem depressão, muitas, não está generalizando, mas via de regra, muitas depressões podem ser apenas o disfarce de mágoas e decepções profundas de que o ser não conseguiu até o momento se desvencilhar. Então, a pessoa que guarda ressentimento da outra, de tanta pessoa pensar nisso, esse pensamento, essa ideia ficou fixa, ficou cristalizada. Ficou cristalizada dentro de si. Aí vai chegar um momento em que o corpo vai dar um grito de dor. Vai dar um grito, o corpo não, a alma, porque a patologia está na alma, o ressentimento está na alma, não está no corpo. Aí o que acontece? A alma, ela exige que aquele corpo estranho saia de si, porque Deus não a criou assim. Então a alma, ela coloca para fora aquela impureza, aquele corpo estranho. É o grito de dor que ela está dando, é um grito de alarme que ela está dando. Está acontecendo algo comigo, não é? Então o que acontece? Só que a alma coloca para fora através da patologia, da doença física. Aí vem a depressão. Depressão é uma delas. A pessoa vai ao médico, vai ao psiquiatra, toma não sei quantos calmantes, aí não dorme, só dorme com calmante, e não vai resolver o problema. Não vai resolver. Me engana que eu gosto. Melhora, mas não cura. Aí ele continua. O ressentimento também pode ser uma porta aberta à obsessão, que nada mais é do que uma influência espiritual negativa que geralmente se estabelece entre nós e os espíritos infelizes por algum laço de sintonia. O nosso estado de recusa ao perdão se liga ao sentimento de espíritos que também não nos perdoam do mal que lhe fizemos ou do mal que fizemos a outrem, nesta existência ou em outras. Olha que coisa interessante. Ou seja, é uma vulnerabilidade total. Nós estamos chamando os espíritos que têm uma natureza espiritual compatível com a nossa. Nós o atraímos como um imã, porque semelhante atrai semelhante. Mas quando perdoamos os que nos ferem, além de sensibilizarmos o coração dessas almas atormentadas, que passam a nos ver com olhos mais tolerantes, mudamos o padrão da nossa energia, quebrando os elos de sintonia que nos mantinham ligados a elas. Perdoar é compreender que todos somos, a um só tempo, ofendidos e ofensores. Quem poderá, portanto, atirar a primeira pedra? Perdoar e largar as pedras, para que elas não nos firam mais. Fica aí, portanto, com esse meu retorno, abrindo aqui o livro ao acaso, e o acaso não existe, essa reflexão. Vamos, pessoal, se por acaso, em nossas vidas, aconteceu algum fato, não é? Vamos fazer um apanhado desde a nossa infância. Se na escola, quando éramos jovens, adolescentes, aconteceu algum fato com um professor, com a professora, algum aluno, alguma briga, algum ressentimento, onde não houve oportunidade de eu pedir perdão, agora é o momento. Agora é o momento. Se por acaso aconteceu alguma coisa na minha mocidade, ou então na minha família, ou em algum ambiente de trabalho onde houve uma briga, uma discussão, e não houve momento, não houve chance de uma reconciliação, não tem importância. Todas as noites, quando a gente for dormir, vamos lembrar desse fato e vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é esta pessoa, esse pseudo-desafeto, onde quer que ele esteja, como esteja com quem esteja, Jesus o abençoe e o ilumine. Nos perdoe e nos proteja. Essa é a única forma de reparar
esses casos mal resolvidos. Porque é importante salientar que não existe vítima. Na lei de Deus não existe vítima. Nem bala perdida que atingiu uma criancinha que está andando na rua foi vítima. Porque se houvesse vítima, então Deus errou em alguma coisa e Deus não erra. Não existe vítima. Então não adianta a gente querer se vitimizar. Não adianta a gente querer se vitimizar. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso acontece comigo? Não. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Vamos reagir. Vamos reagir. Eu errei e daí eu me amo. E se eu me amo, eu não devo me permitir que eu me martirize por ter errado. Porque se eu errei, não foi por eu ser assim. Foi por eu estar assim. Que Deus me fez perfeito. Ele não me fez faltando um braço, nem uma perna, nem um olho. Se eu estou assim, foi por causa de minhas negligências com as leis divinas. Então, Senhor, mas não importa. O que a gente fez não importa. O que deixou de fazer, nada disso importa. O passado não importa. O que importa é como eu estou pensando agora. O que eu estou fazendo agora. Não é? A minha comunhão de pensamento com Jesus agora. O que importa é o agora. Jesus não quer nem saber o que eu fiz ontem. Não nos cobra. Porque ele sabe que tudo que a gente fez de errado, ou até o momento eu estou fazendo de errado, é por causa do estágio evolutivo atual em que nós nos encontramos. Ignorância, ainda falta Deus em nossos corações. Não é? É assim que funciona. Fica aí para a nossa reflexão, que nós não devemos nos permitir jamais que um pensamento de ressentimento de qualquer pessoa fique muito tempo dentro da nossa cabeça. Tem que retirar imediatamente. Se a gente lembra de um fato, de alguém que nos magoou, nos traiu, nos decepcionou, imediatamente vamos fazer o que Joana de Ângeles, através de Edivaldo, nos sugere, nos propõe uma técnicazinha. Ela ensina uma técnica. Ela nos diz: todas as vezes que tiveres um mau pensamento, substitua-o por um bom. Está aí. Então, se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que um pensamento que não é de Deus, que é um corpo estranho, maléfico, ganhe corpo na nossa cabeça. Fique na nossa cabeça, na nossa mente, de maneira alguma. Na nossa mente tem que ficar só sentimentos de gratidão. Agradecer a Deus pelo dia de hoje, pela nossa saúde, pela nossa família e pelo fato de Ele nos ter conseguido, através da reencarnação, uma oportunidade de estar aqui para eu vencer minhas provas nessa vida. Então, uma boa noite para todos, que o nosso Senhor Jesus nos abençoe. Continuem orando para mim, para que eu me recupere o mais rápido possível, porque eu preciso continuar cumprindo com meus deveres e obrigações concernentes aos principais itens que fazem parte do meu planejamento encarnatório. Jesus nos abençoe a todos.